Olá, essa é uma live da Palavra que Alimenta. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e o tema da live de hoje é Recalculando a Rota. Recalculando a Rota. Boa, só estou esperando as pessoas chegarem aqui e a gente já vai começar. Vou deixar no silencioso aqui, tem umas mensagens chegando. Boa noite para vocês. Vejo aqui uns nomes conhecidos, da minha mãe inclusive. Outros que eu estou vendo pela primeira vez. De uma forma geral, sejam todos bem-vindos, tá bom? É um prazer estar aqui falando da Palavra de Deus com vocês. E se alguém tem fome aí da Palavra de Deus, aqui desse lado existe alguém sedento por levar o alimento bíblico por meio dessa live, tá certo? Então, vamos unir o útil ao agradável aqui nesse momento. Deixa eu fixar o comentário aqui sobre o tema Recalculando a Rota. Pois bem, para a gente partir nessa reflexão bíblica, eu gostaria de partir do texto que fica em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. O cenário está um pouco diferente aqui, porque o abajur decidiu não ligar, né? Mas a live continua. O texto que tem como base, né, que a gente toma como base para essa reflexão, diz o seguinte: Jesus dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, vieram as enxurradas, contudo a casa permaneceu intacta. Da mesma maneira, aquela pessoa que escuta as palavras de Jesus, mas não a pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, veio o vento, veio a tempestade, e grande foi a sua queda. De um lado, um homem imprudente, do outro lado, um homem insensato. Nós temos uma realidade na palavra de Deus e essa realidade é expressa inclusive por meio dessa passagem. Quando a gente pega, por exemplo, lá em Deuteronômio, a palavra diz que Deus colocou diante do povo a bênção e a maldição, que o povo deveria escolher. Aqui nós vemos uma palavra onde se fala a respeito de uma casa construída sobre a rocha e uma sobre a areia. Se a gente for no versículo 13 de Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Se a gente for em Apocalipse capítulo 3, a palavra diz que Jesus vai dizer para uma das igrejas o seguinte: olha, porque vocês não são nem quentes e nem frios, mas mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. De uma maneira geral, a palavra apresenta dois caminhos. Não existem três, não existem 4 ou 5, existem dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Qualquer meia-verdade é uma mentira, porque a palavra de Deus não tem meias-verdades. Existe uma verdade absoluta que está expressa por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. E qualquer coisa que esteja desalinhada essa verdade é uma mentira. Portanto, nós temos dois caminhos a seguir, eu e você. Ou a gente segue o caminho da verdade, ou nós seguimos o caminho da mentira. Ou nós construímos a nossa casa sobre a rocha, ou nós construímos a nossa casa sobre a areia. Ou nós construímos uma vida baseada em um caminhar pelo caminho largo, ou pelo caminho estreito. Ou a gente escolhe a bênção, ou a gente escolhe a maldição. Não existe outro caminho. Esse é um princípio que a gente encontra na palavra de Deus, e a gente precisa entender isso para partir para a reflexão de hoje. Eu não sei você, mas eu já fui para um certo lugar, né, de carro, e eu coloquei no Waze ali o endereço e fui. E no meio do caminho, você preocupado ali, né, no meu caso, eu preocupado com os motoqueiros, preocupado com os pedestres, preocupado com as placas, e no final das contas eu deixo passar a entrada que era para entrar. Eu deixo passar a rua que era para entrar. Mesmo usando o Waze, às vezes a gente esquece de que a gente tem que prestar atenção no celular e a gente acaba errando o caminho. É ou não é? Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, né? Quem nunca? Com a palavra de Deus não é diferente. Ela é o nosso guia, ela é a nossa direção, é ela que mostra as próximas curvas da nossa vida. Só que é bem verdade que muitas das vezes, mesmo tendo um guia, mesmo tendo uma direção, mesmo tendo uma verdade ao qual nós temos que seguir, nós cometemos erros, nós cometemos mentiras. Assim como acontece no GPS, no Waze, no Google Maps, ou seja lá qual for o aplicativo que você use, quando você erra o caminho, há um recálculo da rota.
O aplicativo mostra lá que está recalculando a rota e então ele mostra uma outra alternativa para você chegar no seu destino final. É bem verdade que se você cometer um erro grave no seu caminho, o caminho vai demorar mais para chegar. Pode ser que aumente 20 minutos na rota, pode ser que aumente 1 hora na rota, dependendo da complexidade do erro que você cometer. Da mesma maneira para com Deus. Existe um caminho perfeito para se seguir, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, às vezes a gente falha em obedecer essa verdade. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existe uma realidade baseada na palavra de Deus e talvez se você comparar a sua vida hoje com essa verdade, você vai encontrar algumas coisas a serem corrigidas. E é justamente sobre isso que eu quero refletir. Agora ligou. Vou voltar para o meu cantinho aqui. E é justamente sobre essa verdade que eu gostaria de chamar você à reflexão. A gente precisa entender que se existe uma verdade bíblica ao qual nós temos que seguir, a gente precisa comparar a nossa vida com essa verdade. Vou deixar aqui bonitinho. Opa. Deixar assim. Existe essa verdade, a gente tem que comparar a nossa vida a essa verdade. Qualquer coisa que esteja em desacordo com essa realidade, a gente precisa corrigir. Por quê? Porque vai chegar naquele grande dia e pessoas vão dizer: olha, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz grandes maravilhas. E Jesus vai virar para essas pessoas e dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Essas pessoas vão achar que estavam agradando a Deus porque faziam coisas para Deus. Mas fazer coisas para Deus, ter dons, colocar esses dons em prática, não é um sinal de que essas pessoas estão agradando a Deus. Existe uma verdade que deve ser seguida. E por mais que você desfrute da graça, você tem que viver uma vida baseada nela, em todos os sentidos. Porque Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, vocês que vivem uma vida aquém da verdade que eu estabeleci. Existe uma verdade em Deus e nós temos que se adequar, se submeter a essa verdade. Eu quero dizer para você que, possivelmente, existem pontos na sua vida, assim como existem na minha, que precisam ser corrigidos. Que a gente peça ajuda para Jesus e, primeiramente, a gente reconheça que tem erros a serem corrigidos. Esse é o primeiro passo, reconhecimento. A gente precisa reconhecer. A palavra fala a respeito de arrependimento. O arrependimento é um dos primeiros passos que nós damos para a vida de salvação. É o primeiro passo. O primeiro tema da pregação de Jesus é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento prepara o coração para receber aquilo que Deus tem a nos oferecer. Faz com que a gente perceba que a gente não está totalmente perfeito diante daquilo que Ele tem para nós e que a gente precisa se adequar a Ele. Tendo em vista essa realidade, eu quero dizer para você, talvez a sua rota precise ser recalculada. E é bom você ouvir isso agora, sabe por quê? Porque talvez você esteja lá na frente, muito adiantado, quando você perceber isso, sem ninguém te avisar. Que você tenha amor por receber a verdade, ainda que ela não massageie o seu ego. Talvez as palavras que mais mexeram com a sua vida, talvez as situações que mais mexeram com a sua vida foram situações confrontantes e não situações de conforto, né? A palavra de Deus é maravilhosa porque ela conforta aqueles que estão aflitos, mas ela também confronta aqueles que estão confortáveis demais. Não se conforte em meio ao pecado. Existe uma coisa chamada orfandade, que nós nascemos. Nós nascemos em orfandade. Ainda que você tenha nascido numa família que tem um pai, uma mãe, tem irmãos, provavelmente você nasceu em orfandade. Em que sentido? No sentido espiritual. Por quê? Porque quem nasceu de Adão, nasceu através da maldição do pecado. Adão pecou e amaldiçoou os seus. Adão é o pai, entre aspas, da humanidade. Ele é o último ancestral da humanidade. E ele trouxe uma maldição para todos os seus filhos. Então nós nascemos por meio de uma linhagem de pecado. Por quê? Porque Adão é pecador. Ele pecou. Adão e Eva pecaram. E nós, por causa disso, nascemos separados de Deus. Mas existe uma realidade em Cristo, que é o quê? Quando nós cremos em Jesus, a palavra diz em João capítulo 1, versículo 12, que nós fomos feitos filhos de Deus. Nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. E essa paternidade vem à tona. E é em meio a essa paternidade que Deus apresenta os seus padrões e diz: olha, fulano, ciclano, é o seguinte, existem padrões aqui e você precisa se adequar a eles. Olha a verdade aqui. Aí você olha para a verdade e fala: vixe, eu estou em desacordo com essa verdade. Por exemplo,
Quando a palavra diz lá em Neemias, capítulo 8, se não me engano, ou 7, a palavra diz que Esdras leu a lei diante do povo, passou horas lendo a lei. Quando o povo ouviu a respeito da lei, começou a chorar, começou a se lamentar muito. Por quê? Porque perceberam que estavam em desacordo com a verdade. Então, houve uma mudança de caráter. Eu quero dizer para você que esse recálculo da rota sobre o qual nós estamos falando hoje não tem a ver com você simplesmente reconhecer que está errado, mas você mudar a sua rota, mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de viver. Porque é isso que vai provar para Deus que você de fato tem uma vida entregue a Ele. Porque João Batista falou que nós temos que dar frutos de arrependimento. Ou seja, as nossas atitudes, elas têm que revelar que nós se arrependemos daquilo que nós fizemos em desacordo com a vontade de Deus. E à medida que nós seguimos esse processo, nós somos transformados. A palavra diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Para que então a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, você e eu, nós vamos ser transformados e vamos viver a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós quando a gente, de fato, ser renovado. E renovação fala a respeito de um processo completo de renovação. Não é renovar uma parte da mente, é renovar a mente como um todo, a maneira de enxergar o mundo como um todo. E dessa maneira a gente vai viver aquilo que Deus tem pra gente. Quero dizer para você que esse padrão que Deus apresenta, como Pai, Ele apresenta justamente porque Ele quer o nosso bem. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 7, versículo 24, que foi onde nós partimos dessa reflexão bíblica, e vamos analisar o seguinte. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem as circunstâncias, as dificuldades, e ele se mantém firme. Da mesma maneira, quando a pessoa constrói a casa sobre a areia, vem as circunstâncias, vem os ventos fortes, e aquela casa desaba. As duas casas sofreram as circunstâncias. Quando Jesus diz que um tem que construir a casa sobre a rocha porque deve haver obediência, deve haver entrega àquilo que ele diz, ele não está falando isso para o bem dele mesmo. Deus não precisa da nossa obediência para ser Deus. Você concorda? Deus, ele não precisa se reafirmar como Pai para nós. Ele é o que é. Ele é Deus. Nós precisamos dele. O fato de nós obedecermos é um benefício para nós e não para ele. Quando a gente obedece a Deus, a gente não pode usar aquilo como uma moeda de troca para Ele, porque Ele não precisa disso. Ele continua sendo Deus mesmo se a gente desobedecê-lo. Essa é a verdade. Então, quando nós obedecemos, é um bem nosso. Exemplo, provavelmente existem pais e mães assistindo a live aqui. E se você não é pai e não é mãe, com certeza você é filho. E é uma verdade o seguinte, quando um pai e uma mãe apresentam coisas que essas pessoas, essas crianças devem seguir, devem obedecer. Por exemplo, meu filho, não saia de madrugada, não encha a cara, não vai usar drogas, toma cuidado com as meninas, com os meninos, faça aquilo que é bom diante do Senhor, tema ao Senhor, siga os caminhos do Senhor. Quando um pai vira para um filho e fala isso, o pai não está virando para o filho falando isso para que ele se reafirme como pai. Ele não precisa disso. Mesmo se o filho não quiser, não obedecer, ele vai continuar sendo pai. Mas ele fala aquilo para o filho como uma forma de fazer com que o filho viva aquilo que é bom para ele. Da mesma maneira é Deus. Deus, ele não pede para a gente amar ele sobre todas as coisas, ele não pede para amar o próximo como a si mesmo, porque ele precisa ser reafirmado como Deus. Não, a gente precisa dele como pai e a gente precisa obedecê-lo para o nosso próprio bem. Então essa é a paternidade de Deus em relação à obediência e à desobediência. A gente precisa entender que a obediência é o caminho bom para nós mesmos. Porque vão vir as chuvas, vão vir as tempestades. Quem construiu a casa sobre a rocha ou sobre a areia, os dois sofreram as circunstâncias. Ninguém está livre de momentos difíceis nessa vida. Mas se você estiver firmado no ensino de Cristo, certamente você vai ter estrutura para com Deus, para que você possa suportar. Quando vir uma situação difícil, você vai estar conectado com o Senhor. Quando houver uma dificuldade, você vai estar conectado com o Senhor. Você terá intimidade com o Senhor. Você falará com Ele, Ele te responderá. Você precisará de ajuda e Ele estará em prontidão para te ajudar. Você não se enfiará em situações que você se enfia pela desobediência. Mas você estará conectado ao plano perfeito dEle. E qualquer coisa que te acometer não estará fora da vontade dEle para você. Porque se você vive uma vida distante de Jesus, separado de Jesus, em desobediência a Cristo, você está vivendo uma vida basicamente
baseada na permissão de Deus. Mas a gente não é filho da permissão de Deus. A palavra diz que nós somos filhos da vontade de Deus. Nós somos como Isaac. Abraão teve Ismael e teve Isaac. Abraão, o pai deles, ele teve um filho que ele quis dar um jeitinho na promessa de Deus. Então teve Ismael. Mas ele também teve um filho chamado Isaac, que era a vontade de Deus para Abraão. Quero dizer para você que a gente não é como Ismael. Ainda que você tenha nascido de uma gravidez indesejada, você é fruto da vontade de Deus em Cristo. Você é um plano perfeito de Deus, ainda que você seja cheio de imperfeições. Que você possa entender isso e refletir a respeito da vida que você está vivendo. Será que você está vivendo uma vida que está de acordo com a vontade de Deus? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando chegar naquele grande dia, Deus não vai comparar você com fulano ou com ciclano. Deus não vai virar para você e dizer, olha, fulano, é o seguinte, eu vi que você orou pouco, que você jejuou pouco, que você viveu pouco os meus propósitos para você, que você negligenciou a minha verdade, você seguiu completamente um caminho contrário, você amou a iniquidade, amou a mentira, mas quer saber? Fulano fez pior que você, então você vai ser salvo. Você acha que Deus vai falar isso? Não, Deus vai comparar você com os padrões dele, os padrões de santidade dele. Esses padrões são altíssimos. E não é vivendo uma vida sem querer, uma vida sem intencionalidade que a gente vai viver essa verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser salvo por causa do seu alinhamento com a palavra. Não. Eu estou dizendo que quando você entendeu que a graça é o que te salva, que é a obra de Cristo que te salva, você se entrega ao senhorio de Jesus. E ao entregar-se ao senhorio de Jesus, você o obedece. Então a sua vida se alinha à verdade. Não é porque você vai se alinhar à verdade para ser salvo. Não, você vai entender que é salvo e por isso vai se alinhar à verdade. Porque muitos vão dizer para ele, olha, Senhor, Senhor, mas não vão entrar nos céus. Porque ele fala, nem todo mundo que me chamar de Senhor, Senhor vai entrar nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse faz a vontade do Senhor, é esse quem entra no céu. Porque a obediência é um reflexo de ter entendido quem nós somos em Deus. Filhos amados que foram salvos por meio do Filho amado que é Jesus Cristo. Que você possa refletir a respeito dessa realidade, porque o tema dessa semana vai ser paternidade de Deus. A gente vai explorar mais esse tema. Já trago aqui uma conexão com o assunto da semana anterior, com o assunto dessa semana. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho certeza, eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui, pessoas que sabem, que estão em desacordo, em desalinhamento com a verdade de Deus. Sentem uma angústia na alma de que precisam ir para Deus. E entendem que muitas vezes olham ao redor e não enxergam pessoas que possam se abrir, pessoas que possam falar o que está sentindo, possam de fato desfrutar de uma conexão, de uma intimidade com alguém, de maneira que possa ser abraçado numa situação de dificuldade. Muitas vezes carregam sentimentos, sensações que não provêm do Senhor. Muito pelo contrário, situações e sentimentos que provém de uma vida que não reflete a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que se essa é a realidade, que você possa recalcular a rota nessa noite. Porque o que você precisa basicamente é ter uma conexão com Deus para que essa rota seja recalculada. Ele vai mostrar para você a direção, ainda que você tenha tomado uma entrada errada, ainda que você tenha passado direto na entrada que era para você entrar. Deus vai fazer com que você chegue exatamente onde Ele prometeu que você chegaria. Mas você precisa estar com Ele. Você precisa estar conectado a Ele. Sem essa conexão, você vai viver um caminho que não reflete a vontade de Deus para você. Então, por amor a si mesmo, se entregue a Jesus. Retorne para Ele. Dê as caras para a palavra de Deus, aceite aquilo que a palavra de Deus tem a te dizer e certamente você vai viver a vida que Deus te chamou para viver. Não aceite menos que isso. Se entregue a Ele, reconecte-se com Ele, volte para a presença de Deus, vá para a presença de Deus. Não importa qual seja o teu contexto, não importa qual seja o erro que você tenha cometido. A palavra de Deus diz em 1 João 2, olha, irmãos, eu falo isso para que vocês não pequem. Contudo, se pecarem, existe um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel para livrar você do seu peso, das situações que você carrega no seu coração, as angústias que você sente. Ele é poderoso para fazer com que você viva o que Ele tem para você, que é muito melhor do que você possa escrever para si mesmo, que você possa conquistar para si mesmo. Porque nenhuma prosperidade faz sentido sem Jesus. Nenhum paraíso é paraíso sem Cristo.
Então que a gente possa viver uma vida conectada com o nosso Senhor, debaixo do senhorio de Cristo. Não apenas enxergando Ele como um Salvador, mas como um Senhor que nos reconectou com o nosso Pai. Isso é precioso e impagável. Amém? Sinta-se amado, abraçado, porque Deus não entregaria o filho dele, não derramaria o sangue do filho dele por alguém que ele não valoriza. Se eu tenho um bem muito precioso e eu derramo esse bem precioso por alguém, é porque eu acredito nesse alguém, é porque eu valorizo esse alguém. E eu tenho certeza que foi exatamente isso que Deus fez por nós. Entregou seu filho por nós, por enxergar valor em nós de uma maneira que ninguém enxergou. Ninguém olhou para você e para mim e enxergou o valor que Deus enxergou. E Ele quer levar uma vida próxima com você, que você leve uma vida próxima a Ele, para que eternamente você esteja conectado a Ele. Então, abra o coração para Jesus, retorne para os caminhos dEle, abra a mão das amarras que te prendem em uma vida contrária a essa vontade para você. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Se eu puder te ajudar em relação ao teu retorno à presença de Deus, manda uma mensagem para a Palavra que Alimenta. Volte para a igreja que você ia ou vá para outra. Não sei o que aconteceu, mas faça isso, porque eu tenho certeza que Deus ama você e os planos dele são muito superiores a qualquer experiência ruim que você tenha vivido no passado. Tá certo? Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa semana. Essa live vai para o YouTube, então se você chegou no meio do caminho, não se preocupe, vá lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque vai aparecer para você uma notificação quando esse vídeo estiver lá. Eu tenho certeza que ele pode abençoar a sua vida. E se abençoa a sua vida aqui na live, eu te proponho um desafio. Compartilhe esse vídeo com alguém. Você não prega o evangelho apenas quando você abre a Bíblia e prega o evangelho. Você prega o evangelho quando você compartilha do evangelho com as pessoas. E um vídeo pode ser uma forma de alcançar uma vida. Talvez você diga, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho as palavras. Que você possa fazer isso através das ferramentas que estão disponíveis aí. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ser bênção para alguém. Então compartilhe alguém que você sentir no coração, tá certo? Vai lá no YouTube e compartilhe. E Jefferson, vi que você entrou agora, você sempre pergunta, né, se a live vai para o YouTube, ela vai para o YouTube, então não se preocupe por você ter perdido. Ela está disponível lá, eu vou tentar fazer isso o quanto antes, tá bom? Aviso vocês nos stories. Deus abençoe a vida de vocês, tenham uma semana incrível, conectada com o Senhor, e recalculem a rota de vocês para que vocês cheguem no destino final. Cheguem aonde Deus chamou para viver. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.